Imagine que você está embarcando em uma jornada cheia de desafios, em que cada passo traz à tona uma nova provação. A história que vou te contar não é apenas sobre coragem, mas sobre um coração pulsando firme, desafiando a desconfiança e o medo. Ela se chama Larissa, e você pode até imaginar que ela é uma heroína qualquer, mas não. Larissa é uma almirante, uma mulher negra no comando, enfrentando todos os dias olhares que insistem em questionar seu valor. Em uma viagem a Brasília, vestida como uma viajante comum, ela se vê parada por suspeitas, como se o uniforme que carrega por dentro fosse invisível para muitos. E nesse momento, um aperto surge no peito, o mesmo que muitos de nós já sentimos ao perceber que a estrada para o respeito e o reconhecimento pode ser cheia de espinhos. Essa história é para quem já sentiu o medo silencioso de ser subestimado e ainda assim ergueu a cabeça, para aqueles que, como Larissa, não deixam que as dúvidas dos outros definam quem são. Prepare-se para uma trama onde a coragem se mistura com o suspense, onde cada vitória é conquistada com o suor da persistência. Vamos descobrir juntos o que Larissa tem a nos ensinar sobre superar barreiras e inspirar as próximas gerações. Pronto para embarcar? Eu sou Larissa, uma mulher negra e almirante da Marinha do Brasil, e hoje enfrento um desafio que vai muito além de uma simples verificação de passagens em um aeroporto. Vestida de forma casual, com jeans e um suéter, eu parecia uma viajante comum, mas na verdade estava a caminho de uma cúpula internacional crucial, onde decisões importantes seriam tomadas. Quando cheguei ao balcão, a atendente olhou para mim com um misto de hesitação e suspeita, seus olhos baixando para minhas roupas, como se elas dissessem mais sobre mim do que minhas credenciais. Senti um aperto no peito, uma sensação familiar de desconforto. Não era a primeira vez que questionava o meu lugar, mas naquele momento eu precisava ser tratada com respeito e dignidade, assim como qualquer outro passageiro. Estou no voo 624 para Brasília, primeira classe, respondi, tentando manter a voz firme. Entreguei minha identidade militar, esperando que o processo fosse ágil, mas a atendente hesitou, sua expressão se aprofundando em desconfiança. Você tem certeza que este é o seu voo? Ela perguntou, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. A frustração começou a borbulhar dentro de mim. Sim, sou a almirante Larissa e estou em missão oficial da Marinha, disse, esperando que essa informação mudasse a percepção dela. No entanto, o olhar de dúvida em seus olhos foi como um soco no estômago. Um colega dela se juntou à cena e logo uma troca silenciosa de olhares entre os dois revelou que minha identidade estava sendo questionada. Posso ver sua identidade novamente? Ele pediu, e eu entreguei os documentos, segurando a raiva e a tristeza que cresciam dentro de mim. Era um lembrete doloroso de que, não importa o quanto eu tivesse conquistado, sempre haveria alguém disposto a duvidar de mim, baseando-se apenas na minha aparência. Enquanto esperava, a fila de passageiros atrás de mim começou a sussurrar e eu podia sentir os julgamentos pairando no ar, como uma névoa sufocante. O peso do momento se tornou quase insuportável. Eu deveria estar liderando discussões importantes, mas ali estava eu, sendo tratada como se não tivesse valor. Finalmente, a situação começou a mudar quando um oficial de segurança se aproximou e, após verificar minha identidade, reconheceu meu título. O olhar de desprezo que antes havia sido dirigido a mim transformou-se em respeito, mas a humilhação já estava feita. Mesmo após todas as desculpas, o impacto da situação se estendeu além daquele momento. O que deveria ser uma simples viagem tornou-se um lembrete doloroso da luta constante que enfrento como mulher negra em uma posição de poder. Ao embarcar no avião, decidi que não deixaria isso passar em branco. Eu falaria.
não apenas por mim, mas por todas as vozes que não são ouvidas. Ao embarcar no avião, o peso da situação ainda me acompanhava. As desculpas do oficial de segurança não foram suficientes para apagar a sensação de humilhação que havia experimentado. Eu sabia que precisava me concentrar na missão que estava por vir, mas cada passo que eu dava em direção ao meu assento parecia ecoar uma lembrança da desconfiança que enfrentara. A verdade é que a luta não era apenas contra a aparente ignorância de algumas pessoas, mas também contra a dúvida que começava a se infiltrar em minha própria mente. No meu assento, enquanto o avião taxiava, eu olhei pela janela e deixei que a paisagem se dissolvesse em um turbilhão de pensamentos. A imagem da atendente me questionando ainda estava fresca, e percebi que esse não era um incidente isolado. Era um reflexo de algo muito maior. Eu havia dedicado anos da minha vida à Marinha, superando barreiras e construindo uma carreira sólida, mas a aparência ainda era um obstáculo que eu não poderia ignorar. Como eu podia ser vista como uma líder se havia pessoas que ainda se permitiam duvidar de mim? O voo prosseguiu sem incidentes, mas minha mente estava longe. Ao chegar a Brasília, fui recebida por um grupo de oficiais e assessores prontos para a cúpula. Entre eles estava o comandante Silva, um homem que sempre admiraram, mas que também sabia ser um tradicionalista. Ele tinha suas próprias ideias sobre o papel das mulheres nas Forças Armadas, e embora respeitasse minha posição, eu sentia que ele não me via como uma igual. Isso me preocupava, pois o sucesso da nossa missão dependia da colaboração de todos. No dia seguinte, durante os preparativos para a cúpula, uma nova tensão surgiu. Recebi uma mensagem anônima em meu celular que dizia: "Você não pertence a este lugar. Volte para onde veio." O coração disparou. Eu não sabia se isso era uma ameaça real ou apenas um ato de provocação, mas a dúvida se instalou em mim. A sensação de insegurança era paralisante. Como poderia liderar se nem mesmo eu acreditava totalmente em meu direito de estar ali? Na sala de reuniões, as discussões estavam fervendo. Os representantes de diferentes países levantavam questões sobre segurança e cooperação, mas eu sentia que minha voz não era ouvida da mesma forma que a dos outros. Quando finalmente consegui intervir, a resposta foi um olhar de condescendência do comandante Silva, que me fez sentir ainda mais invisível. Foi um momento de falha e recomeço. Eu precisava recuperar minha confiança, mas a cada palavra que dizia, sentia que estava lutando contra a maré. Após uma hora de discussões, decidi que precisava de um tempo a sós. Saí da sala e procurei um lugar tranquilo para refletir. Encontrei um pequeno jardim no pátio do prédio. Enquanto caminhava, percebi uma jovem sentada em um banco com um caderno aberto. Ela parecia tão concentrada que não percebia a minha presença. Ao me aproximar, notei que ela estava desenhando. Era uma cena da Marinha, com um barco ancorado e uma bandeira tremulando. "Você gosta da Marinha?" Perguntei, tentando puxar conversa. Ela levantou os olhos e sorriu. "Muito. Eu sonho em ser marinheira um dia. Vejo você na televisão às vezes. Você é a almirante, não é?" Fiquei surpresa. "Sim, sou eu, mas você sabe que não é fácil, certo? Existem muitos desafios." Ela assentiu com seriedade. "Sei, mas você é incrível. Se você pode fazer isso, então eu também posso." Aquelas palavras acenderam algo dentro de mim. A determinação daquela jovem me lembrou por que eu estava ali, não apenas por mim, mas por todas as mulheres que sonham em quebrar barreiras. A conversa com ela me deu o combustível que eu precisava. Assim que voltei para a sala de reuniões, um novo foco me guiava. Eu não estava sozinha nessa luta. Durante a próxima discussão, decidi que não iria mais me calar. Levantei a mão e, quando o olhar do comandante Silva se fixou em mim, falei com clareza. A cada palavra, eu sentia a confiança crescendo. Falei sobre o papel vital das mulheres na força, sobre a importância da inclusão e como a diversidade fortalece qualquer instituição.
As cabeças começaram a se mover em concordância e, pela primeira vez, vi respeito nos rostos dos meus colegas. A cúpula prosseguiu, e embora houvesse desafios a serem enfrentados, eu estava pronta para lutar. A jornada estava repleta de obstáculos e desilusões, mas eu tinha encontrado uma nova força dentro de mim. E, mais importante, havia começado a construir conexões significativas. Cada passo que eu dava, mesmo aqueles marcados por falhas, me aproximava mais de um recomeço. E, acima de tudo, me lembrava que a luta não era apenas minha, mas de todas as vozes que ainda lutavam por reconhecimento. Enquanto eu falava, a sala parecia se transformar. A tensão que antes dominava o ambiente começou a dar lugar a uma nova energia, uma mistura de respeito e curiosidade. Mas, no fundo, eu sabia que essa mudança não era apenas sobre palavras. Era uma batalha constante contra as crenças enraizadas que havia encontrado ao longo da minha carreira. Após a reunião, porém, a sensação de vitória foi rapidamente ofuscada por uma nova mensagem em meu celular. Era uma foto minha tirada de longe, com a legenda: "Você está sendo observada". Senti um frio na barriga. O que isso significava? Olhei ao redor, tentando identificar qualquer sinal de que alguém estivesse me seguindo. A ansiedade apertou meu peito e a confiança que havia começado a reconstruir parecia desmoronar. O que eu havia conquistado na sala de reuniões parecia tão frágil diante daquela ameaça. A dúvida e o medo voltaram a me assolar. No dia seguinte, a cúpula continuou, mas meu foco estava disperso. A mensagem me consumia. Eu já havia enfrentado muitos desafios, mas essa situação era diferente. Era pessoal. A sensação de estar em risco não era apenas uma questão de segurança física, mas uma ferida que atingia meu sentido de pertencimento e valor. Eu não podia deixar que isso me paralisasse, mas como poderia me concentrar? A pressão aumentava e eu sentia que cada passo que dava me afastava da mulher forte que havia decidido ser. Na hora do almoço, decidi me afastar do centro da cúpula e fui até o jardim onde havia conversado com a jovem artista. O lugar, embora calmo, parecia carregado de um peso que eu não conseguia ignorar. Sentei-me em um banco, tentando organizar meus pensamentos, quando ouvi passos se aproximando. Era o comandante Silva. "Posso me sentar?" Ele perguntou, a voz grave soando ao meu redor. Concordei, ainda tentando esconder a tempestade que se agigantava dentro de mim. Ele respirou fundo antes de falar. "Eu queria parabenizá-la pelas suas observações na reunião. Você trouxe um ponto de vista que muitos precisavam ouvir." Agradeci, mas suas palavras não me acalmaram. A sensação de que eu estava sob ataque ainda me consumia. "Comandante, eu preciso ser honesta. Sinto que há algo mais acontecendo. Uma mensagem que recebi me deixou preocupada. Acredito que alguém está tentando me intimidar." Ele me olhou com atenção. "Intimidação? Você está certa em se preocupar. A pressão sobre líderes como você pode ser intensa e alguns podem não aceitar bem sua presença." Aquelas palavras ecoaram em mim, mas não da forma como ele pretendia. Era como se ele estivesse reconhecendo uma verdade que eu não queria aceitar. A luta que eu enfrentava não era apenas uma batalha individual, mas uma questão coletiva. O que eu via como um desafio pessoal era, na verdade, uma luta que muitas outras mulheres também enfrentavam. Ele continuou: "Se precisar de apoio, não hesite em me procurar. Você não está sozinha." Ainda assim, a insegurança me fazia sentir sozinha. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. O apoio dele era importante, mas a verdadeira mudança vinha de dentro. Quando voltei para a sala de reuniões, a determinação começou a se formar novamente. O comandante Silva poderia ter suas opiniões, mas eu não estava lá para agradá-lo. Estava ali para fazer a diferença. Durante a próxima reunião, levantei-me novamente. Desta vez, não apenas para falar, mas para exigir atenção. O que eu tinha a dizer era importante,
não apenas para mim, mas para todas as mulheres que se sentiam invisíveis. E ao fazer isso, percebi que a mensagem anônima, por mais ameaçadora que fosse, não poderia me derrubar. Não mais. A cada palavra que eu proferia, sentia que estava desafiando não apenas os estereótipos, mas também os meus próprios medos. E enquanto falava, percebi que a verdadeira luta não era apenas contra aqueles que duvidavam de mim, mas contra a dúvida que eu mesma permitiria entrar na minha vida. A confiança se solidificou em mim e a sensação de que eu realmente pertencia a esse lugar começou a crescer. Quando a reunião terminou, percebi que a jornada estava longe de acabar, mas eu havia dado um passo significativo. E mesmo que houvesse novas ameaças pela frente, eu estava pronta para enfrentá-las. Com uma nova determinação, percebi que, se eu quisesse ser uma líder, precisaria ser a mudança que desejava ver. Não apenas para mim, mas para todas aquelas que viriam depois de mim. E esse era o verdadeiro propósito da minha luta. Durante a próxima reunião, levantei-me novamente. Desta vez, não apenas para falar, mas para exigir atenção. O que eu tinha a dizer era importante, não apenas para mim, mas para todas as mulheres que se sentiam invisíveis. E ao fazer isso, percebi que a mensagem anônima, por mais ameaçadora que fosse, não poderia me derrubar. Não mais. A cada palavra que eu proferia, sentia que estava desafiando não apenas os estereótipos, mas também os meus próprios medos. E enquanto falava, percebi que a verdadeira luta não era apenas contra aqueles que duvidavam de mim, mas contra a dúvida que eu mesma permitira entrar na minha vida. A confiança se solidificou em mim e a sensação de que eu realmente pertencia a esse lugar começou a crescer. Enquanto eu falava, sentia a energia na sala mudar. A tensão que antes dominava o ambiente começou a se dissipar, dando lugar a um respeito crescente. Eu sabia que estava enfrentando uma batalha contra crenças enraizadas, mas aquele momento me dava esperança. No entanto, a mensagem que recebi na noite anterior ainda ecoava na minha mente. Você está sendo observada. A sensação de estar sob ataque era sufocante. A reunião avançava e eu lutava para me concentrar. Quando finalmente me levantei novamente, um nó se formou em meu estômago. A sala ficou em silêncio e todas as atenções se voltaram para mim. Eu precisava ser forte, mas a dúvida me perseguia. Deixe-me ser clara, comecei, a voz firme, mas o coração acelerado. Não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para trazer mudanças que beneficiem a todos, e isso inclui vocês. Logo, percebi que não estava apenas falando por mim, mas por todas as mulheres que haviam se sentido invisíveis. Cada palavra que saía da minha boca parecia cortar os laços da insegurança que me prendiam. Eu falava sobre nossa capacidade de liderar, de ser ouvidas. O comandante Silva me observava, mas em vez de sentir medo, eu sentia uma onda de coragem crescendo dentro de mim. Então, em um gesto inesperado, uma colega se levantou e apoiou minhas palavras. A sala se iluminou com uma energia nova. O clima de desafio se transformou em união. A mensagem anônima que me havia ameaçado agora parecia insignificante diante da força coletiva que começava a se formar. Eu havia encontrado um propósito maior do que o medo: lutar pela voz de todas nós. Aquele foi meu momento decisivo. Eu não estava sozinha, e a verdadeira mudança começava ali. Ao olhar para a sala, percebi que havia algo diferente. O peso que eu sentia antes parecia ter se dissipado, e um novo tipo de energia preenchia o espaço. Eu não estava apenas fazendo um discurso, estava dando voz a todas aquelas que se sentiram silenciadas. O apoio da minha colega foi como um raio de luz, mostrando que minha luta não era em vão. A transformação que eu buscava não era apenas para mim, mas para todas nós. Enquanto falava, percebi que o verdadeiro sucesso não está em agradar os outros, mas em se manter fiel a si mesma e lutar pelo que é certo.
Eu havia enfrentado meus medos e me reerguido, e isso me fez mais forte do que jamais imaginei. Meu coração pulsava com a certeza de que mudanças eram possíveis, mas o caminho à frente ainda era incerto. Um novo capítulo estava prestes a começar. Assim, convido você a refletir sobre suas próprias lutas e conquistas. Compartilhe suas experiências nos comentários. Juntos, podemos criar um espaço de apoio e encorajamento. Se você se inspirou com essa história, curta e se inscreva no canal. Sua interação é fundamental para que mais histórias como essa cheguem a quem precisa. Vamos juntos fazer a diferença, agora mesmo. Após o apoio inesperado de sua colega na reunião, Larissa sentiu uma onda de esperança renovada. Mas ao caminhar para fora da sala, o olhar de alguns oficiais mais velhos a seguiu, carregando uma desaprovação velada. O comandante Silva, sempre com o mesmo semblante intransigente, a chamou de lado, de maneira formal, mas fria. Almirante Larissa, você parece esquecer que certas posturas mais tradicionais são a base desta instituição. Não espero que compreenda totalmente, claro, disse ele, com um sorriso forçado. Larissa respirou fundo, compreendendo o subtexto cruel. Comandante, sei bem a importância da tradição, mas também acredito que nosso país e nossa marinha são fortes o suficiente para evoluir e se adaptar aos tempos. Isso inclui respeitar a diversidade e o mérito de quem chegou até aqui. Silva soltou um riso contido. Se chegou até aqui, não foi por falta de desafio, imagino, mas talvez ainda tenha muito a provar. Aquelas palavras ecoaram, inflamando as memórias de outros momentos em que Larissa fora tratada como menos, simplesmente pela cor de sua pele. Desde a academia, quando era questionada sobre suas notas, até os momentos em que a dúvida pairava no ar, como se ela estivesse ali por engano. Mesmo com todos os títulos e conquistas, parecia que, aos olhos de alguns, nunca seria o suficiente. No final do dia, quando já estava de volta ao hotel, outra mensagem anônima apareceu em seu telefone. Você pode ter ganho hoje, mas será que sua luta realmente vale a pena? Não se esqueça de quem manda aqui. As palavras carregavam um tom sombrio. Decidida a não se deixar abalar, Larissa respirou fundo. Lembrou-se da jovem no jardim e de todas as outras que talvez olhassem para ela como um exemplo. Sua presença ali era, sim, um símbolo de resistência e de mudança. E a cada passo, mais perto estava de abrir caminho para que outras mulheres negras ocupassem aquele espaço sem terem de carregar o mesmo fardo. Na manhã seguinte, ao chegar à cúpula, o comandante Silva a cumprimentou com um leve aceno, mas dessa vez, algo em sua postura parecia mais cauteloso, talvez até desconfortável. Larissa percebeu que o vento estava mudando, ainda que devagar. Ela não estava apenas ali para representar a Marinha ou o Brasil, mas para desafiar as bases daquilo que os outros temiam mudar. Sabia que o caminho era longo, mas passo a passo estava pavimentando uma estrada de força para si e para todas as outras que viriam. Larissa entrou na sala da cúpula no dia seguinte, determinada a enfrentar as adversidades, mas uma atmosfera pesada a envolveu. Sentiu os olhares penetrantes de alguns colegas que sussurravam ao vê-la passar, como se sua presença fosse um incômodo. A humilhação estava lá, suspensa no ar, mas a almirante se recusava a ceder. Quando as discussões começaram, Larissa mais uma vez ergueu a voz, falando com clareza sobre os desafios e as soluções que enxergava para as questões em pauta. Dessa vez, não era apenas a sua experiência profissional que alimentava suas palavras, mas o propósito de representar as pessoas que, como ela, eram subestimadas e marginalizadas. No entanto, ao terminar sua fala, ouviu risadinhas abafadas e um comentário murmurado por outro oficial que dizia com cinismo: "Ela acha mesmo que entende do que está falando?" Aquilo a atingiu em cheio. O mesmo aperto no peito voltou e Larissa quase hesitou. Olhou ao redor em busca de aliados
e percebeu que alguns evitavam seu olhar. Pareciam hesitar em apoiar alguém que ousava desafiar as estruturas de poder ali presentes. Foi quando um dos oficiais estrangeiros, um homem alto e de postura rígida, pediu a palavra. Eu ouvi atentamente suas colocações, Almirante Larissa, e acredito que sua perspectiva seja crucial para essa discussão. No entanto, preciso entender. A senhora acha mesmo que sua visão é compatível com as tradições desta aliança? O silêncio dominou a sala. Larissa sentiu o coração acelerar. Aquela era uma pergunta carregada, insinuando que sua visão inovadora poderia comprometer o que aquela cúpula representava. Ela respirou fundo e respondeu com serenidade. Comandante, eu acredito que a verdadeira força das tradições está em se adaptarem ao longo do tempo. É a diversidade de vozes, ideias e experiências que torna qualquer instituição verdadeiramente forte e resiliente. Minha presença aqui não é para subverter os valores que todos prezamos, mas para mostrar que o respeito mútuo e a inclusão são tão importantes quanto qualquer tradição. Alguns dos presentes assentiram de leve. Outros se mostraram desconfortáveis, mas Larissa notou que sua mensagem havia sido ouvida. O comandante Silva, que observava tudo de perto, permaneceu sério, mas não fez comentários. Para ela, aquele silêncio dizia muito. Após a reunião, enquanto caminhava para o almoço, Larissa foi abordada por um jovem oficial que a olhava com admiração. Almirante, Eu só queria dizer que me orgulho de vê-la aqui. Sei que o que a senhora enfrenta não é fácil, e só posso imaginar o que passou para chegar até aqui. Larissa sorriu, tocada pela sinceridade do rapaz. Obrigada. A luta é constante, mas saber que minha presença pode inspirar outros já faz tudo valer a pena. Eles se despediram e Larissa se deu conta de que, por mais que as pressões tentassem silenciá-la, ela estava plantando sementes de mudança naquela instituição. Sabia que as batalhas que enfrentava não terminariam ali, mas cada vitória, cada voz que ela inspirava, tornava aquela jornada mais significativa. Naquela noite, já em seu quarto de hotel, Larissa revisava os pontos da reunião seguinte quando uma nova notificação surgiu em seu celular. A mensagem era de um número desconhecido. Você não pertence a esse lugar. Por que insiste em causar problemas? Ela encarou a tela, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Aquela ameaça implícita vinha de alguém que preferia o anonimato e as sombras, alguém que não suportava vê-la ali. Ao mesmo tempo, sabia que sua presença estava gerando impacto, talvez mais do que imaginava. Na manhã seguinte, ao chegar para a continuação da cúpula, Larissa encontrou o mesmo oficial estrangeiro que a questionara na véspera. Ele se aproximou e, em um gesto surpreendente, estendeu a mão. Almirante Larissa, estive refletindo sobre suas palavras ontem. Talvez as tradições que tanto prezamos realmente precisem de uma visão diferente. A senhora me fez pensar sobre o que realmente significa ser uma força unida. Larissa aceitou o cumprimento, agradecendo com um aceno de cabeça. Fico feliz em saber que minhas palavras o fizeram refletir. Este é o verdadeiro objetivo de estarmos aqui: aprender e evoluir juntos. Durante a sessão, Larissa manteve-se firme, cada vez mais fortalecida por saber que alguns já a viam com um novo olhar. Quando se levantou para dar sua contribuição, o comandante Silva tentou interrompê-la, mas ela continuou com segurança, sem deixar-se intimidar. Expôs com clareza as propostas de melhoria para as operações conjuntas, ressaltando a importância de uma força inclusiva que respeitasse as diferentes trajetórias e talentos. No final de sua fala, uma oficial da Marinha Americana, que até então havia se mantido em silêncio, também ergueu a mão.
Almirante Larissa, suas palavras são inspiradoras. Acredito que precisamos de mais líderes como você, que trazem a voz das mulheres e de pessoas subrepresentadas para o centro da discussão. Precisamos dessa mudança. O ambiente pareceu respirar de alívio, como se a presença de Larissa estivesse quebrando um muro invisível. Ela sentiu uma onda de energia percorrer a sala, uma abertura para o diálogo e o respeito. Pela primeira vez, viu Silva, o comandante brasileiro, abaixar a cabeça, talvez em sinal de resignação ou reconhecimento. Era difícil dizer, mas a semente da mudança estava ali, plantada. Após a reunião, Larissa foi para o jardim onde havia conhecido a jovem desenhista. Ali, sentada no mesmo banco, ela encontrou uma carta anônima deixada sobre o assento. Abriu o envelope com cautela, seu coração acelerando, mas logo percebeu que era uma mensagem diferente das anteriores. Almirante Larissa, talvez a senhora não saiba o quanto tem impactado as pessoas ao seu redor. Há quem tema sua presença porque sente sua força. Sua luta é mais poderosa do que qualquer ameaça. Continue, porque você não está sozinha. Inspirou a todos nós. Larissa sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, desta vez não por tristeza, mas por gratidão. Sabia que ainda enfrentaria desafios, mas aqueles pequenos momentos de apoio e reconhecimento eram tudo o que precisava para seguir em frente. Mais determinada do que nunca, levantou-se com a carta em mãos e se preparou para a última etapa da cúpula, com a certeza de que não apenas pertencia àquele lugar, mas que estava ali para liderar uma nova era. Na manhã final da cúpula, Larissa se sentia renovada e fortalecida, sua postura ainda mais firme. Ao entrar na sala de conferências, notou que os olhares dos colegas estavam diferentes. Havia respeito e, em alguns rostos, admiração. O comandante Silva a aguardava perto da mesa central e, surpreendentemente, fez um aceno cordial para que ela se aproximasse. Almirante Larissa, começou ele com uma postura menos rígida do que de costume. Hoje, ao término da cúpula, queremos ouvir suas conclusões sobre como podemos continuar evoluindo como uma força inclusiva e eficiente. Larissa reconheceu naquele gesto um avanço, ainda que tímido, e aceitou a oportunidade. Com a voz firme, iniciou seu discurso, destacando a importância da diversidade para o fortalecimento das Forças Armadas. A necessidade de mulheres e de profissionais de diferentes origens ocuparem todos os níveis de liderança, e como esses princípios fortaleceriam o compromisso com a defesa e a unidade nacional. Cada um de nós aqui possui uma responsabilidade única, disse ela, olhando cada um nos olhos. Não estamos apenas protegendo fronteiras, mas liderando pelo exemplo. Se queremos inspirar as próximas gerações, precisamos garantir que todos sintam que têm um lugar, uma voz e o respeito devido. Assim, nos tornamos não apenas uma força, mas um símbolo de inclusão e coragem. Houve um breve momento de silêncio, seguido de aplausos. Alguns, como a oficial americana e o oficial estrangeiro, se levantaram em apoio. Até mesmo o comandante Silva, visivelmente impactado, bateu palmas de leve, talvez em reconhecimento. No final da cúpula, Larissa caminhou para fora da sala e foi recebida por um grupo de jovens oficiais que se aproximaram para cumprimentá-la. Entre eles, reconheceu alguns rostos que, em outros momentos, poderiam ter mantido distância. Almirante, sua liderança é o que esperamos para o futuro. Obrigado por abrir o caminho, disse um dos oficiais. Larissa sorriu, sentindo-se profundamente emocionada. Ela percebia que, além das conquistas individuais, seu impacto estava reverberando nas estruturas ao seu redor. Naquele momento, entendeu que sua luta, muitas vezes solitária, havia se transformado em um chamado coletivo, que ecoaria para além de sua própria história. Ao deixar o local da cúpula e olhar para o horizonte de Brasília, Larissa sentiu o peso de sua jornada.
mas também o orgulho e a esperança. Cada obstáculo, cada olhar de dúvida e cada desafio enfrentado haviam se tornado um combustível poderoso para continuar liderando, inspirando e criando um legado que ninguém poderia silenciar. Ao retornar à Marinha, Larissa sabia que a batalha pela inclusão e respeito ainda não terminara. Mas ela também sabia que com cada passo estaria acompanhada por outros líderes e jovens sonhadores que acreditavam na mudança. Afinal, sua luta era mais do que um enfrentamento individual. Era uma transformação para todos que, como ela, almejavam um mundo onde o mérito e não a aparência ditasse o valor de alguém. Assim, o caminho de Larissa seguia, com novos desafios e conquistas, mas agora iluminado pela certeza de que ela nunca mais caminharia sozinha. Se essa história de coragem e determinação te tocou, não deixe de acompanhar e se inspirar ainda mais. Curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum capítulo dessa jornada incrível. Agora, quero ouvir de você. Qual frase de motivação você deixaria para a nossa Almirante Larissa e para todos que enfrentam desafios como ela? Escreva nos comentários e compartilhe seu apoio. Afinal, cada palavra faz a diferença. Vamos juntos, com força e união, transformar o mundo.